me sentindo entrevistado. Você parece o Juninho Paulista, já falaram isso para você, né? Meu Deus do céu. Eu tô sentindo que você entrevistado pelo Juninho, rapaz. Boa noite a todos! Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live aqui. Essa live aqui do dia 24/7 aqui, né? Live aqui inédita, né? Aqui do canal Contatos Imediatos, né? O tema é o seguinte: estudante abduzido por anões extraterrestres, né? Cláudio Suenaga. Gente, ficou esse vídeo que o Cláudio fez lá no canal dele, né, Cláudio? Ficou impressionante, gente, impressionante. 1h20 contar um caso de ufologia não é fácil e deve dar um trabalho que eu imagino, que eu faço vídeo e eu sei como que é. Boa noite, aqui Vinícius Pacheco, na Rimanes Papa. Sejam todos bem-vindos. Cláudio, agora você quem manda na live. E essa história, Cláudio? Estudante abduzido por anões extraterrestres. Que anões seriam esses, né? Meu caro Wellington e todos os que estão acompanhando aí, boa noite. Obrigado por acompanhar. Então, Wellington, é um caso clássico da ufologia e muito pouco falado, não? Muito pouco abordado, embora seja aí um dos casos de abduções, né? Os primeiros casos assim de abduções com características mesmo, né? Com algumas características bem marcantes de abdução. Claro que ainda não naquelas abduções típicas que iriam começar a acontecer a partir dos anos 80, né? Mas já quase, vamos dizer assim, já seria quase que uma abdução, né? Dessas que passariam a acontecer, né? E antecipou assim muitos aspectos do que viria a ser, e numa época em que não se falava praticamente em abduções, né? Isso foi nos anos 70, foi em 76 que aconteceu o caso. Então, já está fazendo aí quase 50 anos, né? Então, é um caso que a gente tem que falar bastante aí, Wellington. Vamos falar bastante, né? O caso que aconteceu em São Paulo, no bairro do Aricanduva, perto do Tatuapé, né? Não sei se o pessoal aí conhece São Paulo, né? A Tatuapé fica ali perto do centro, né? Não fica muito distante do centro, e é um bairro da zona leste de São Paulo. Logo depois ali passando o Parque Dom Pedro, né? O Brás, aí já chega no Tatuapé, né? E na época era um bairro eminentemente residencial, o Tatuapé. Hoje já o Tatuapé é um bairro dominado aí por prédios comerciais, né? Um bairro que cresceu demais. O bairro virou até um bairro nobre, né? O bairro Tatuapé hoje. E na época era um bairro mais residencial, né? Só que o local onde aconteceu o caso, as ruas, o bairro, ele não mudou tanto assim, né? Continua ainda, o local ali ainda continua sendo um bairro típico assim de região residencial, né? E tem várias características interessantes, né? O caso é um estudante, né? O Paulo Coutinho, e que até mesmo está desaparecido, né? O Paulo Coutinho, quer dizer, desaparecido assim. Ele, depois desse caso, ele chegou até a participar de alguns congressos, né? Ele esteve no primeiro Congresso Brasileiro de Ufologia, foi promovido pelo Max Berezovsky, né? Ele até esteve nesse congresso em São Paulo. E depois acho que foi assim, as últimas participações dele foram essas aí, no Congresso de Ufologia. Ele chegou a dar entrevistas, né? Chegou a colaborar com os pesquisadores do caso, o Walter Buehler, o Mário Martins Ribeiro, né? E depois disso, o Paulo Coutinho ele se retirou. Ninguém sabe direito aí do motivo, né? Provavelmente para se resguardar, né? Para poder seguir aí uma vida sem ser incomodado, né? Isso acontece bastante, viu, na ufologia. Bastante, bastante. Inclusive o José Tadeu Alves também se calou, não fala mais, né? Ele me falou da chacota, das ideias das pessoas, né? Infelizmente. Exatamente. Aí me parece que o Paulo Coutinho, na época ele era colegial, ele estava terminando colegial, ele deve ter ingressado logo em seguida na universidade, né? E deve ter assim, seguido alguma carreira, certo? E claro que ele não ia querer vincular, né? Assim, alguma carreira acadêmica que ele pode ter seguido. Eu ouvi alguns boatos
de que ele possa ter seguido uma carreira acadêmica, né? Mas nada confirmado, eu não tive nenhuma confirmação de nada. Realmente ele desapareceu, eu tentei localizá-lo de todas as formas. Estive com o Mário Martins Ribeiro, né? Conversei com o Buehler também, ninguém sabia mais o paradeiro dele. Estive com outros ufólogos também, o Marcão lá do Geone, né? Perguntei para ele, também não sabia. Ou seja, não, olha, eu tentei localizar de todas as formas, né? E olha que eu já localizei muitos antigos contatados, abduzidos e parentes, né? Caso que eu reabri, eu consegui localizar. E no caso do Paulo Coutinho, não localizei, não consegui localizar nenhum dos parentes dele, nada. Se alguém tiver aí alguma informação, eu agradeço, viu? Agradeceria muitíssimo, né? Pode passar aí. Ele deve estar vivo, né, Cláudio? Eu acredito que esteja vivo. Porque ele era bem jovem na época, né? Hoje ele estaria aí na faixa dos seus 60, 70 anos de idade, né? Por aí. Eu acredito que esteja vivo ainda aí, né? Mas eu acho que ele não quis mais nenhuma, sabe? Ele quis se desvencilhar para não ter problemas, né? Ou talvez tenha se aborrecido, né, Wellington? Muita gente se aborrece também. Às vezes podem ter falado algo aí que ele não gostou, né? Não sei, também pode ter sido também, pode ser também. Não achar ele nem rede social mais, né? Nem Facebook. Exatamente, não se acha. Eu não achei nada, Wellington. Eu uso assim, vários. Eu uso vários métodos, né, de busca e tal. Eu localizei assim, pessoas que eu jamais pensei que ia conseguir localizar, né? Consegui localizar. Mas no caso do Paulo Coutinho, não, até um pouco difícil, porque o nome Paulo Coutinho tem muitos homônimos também, né? Eu localizei muitos homônimos e não eram ele. Mas tudo bem, Wellington, um dia talvez surja alguma nova informação, né? A gente precisaria saber se ele ainda mantém, né? Mantém a versão que ele contou na época, ou se de repente ele pode ter, né? Ele pode ter aí até talvez reavivado melhor o que aconteceu, reavaliado e às vezes. Depois falou aqui, ó, o Vinícius, ele pode ter sido ameaçado, né? Pode ter sido mil coisas, né? Muitas. Vamos lembrar que na época era o regime militar, né? Na época do regime militar. E no ano anterior, do caso dele, 75, o pessoal lá da Apex, né, do Max Berezovsky, tinha sido bastante vigiado aí pelo DOPS, né? Tinham sido vigiados e tinham sido até interrogados pelo DOPS no ano anterior, né? Muitos ufólogos tiveram problemas com o aparato do regime militar na época, né? Até o Nilson Pátero, né? Aquele abduzido, o Nilson Pátero, ele também foi interpelado pelo DOPS, um monte de gente que o DOPS desconfiava, né, de atividades subversivas, né? Então eles ligavam muitas vezes a atividade de pessoas que ficavam reunidas, né, discutindo assuntos ocultos, e eles tinham um certo temor de que podia estar acontecendo aí alguma subversão, né? Talvez muito provavelmente por causa da experiência que eles escolheram com o Aladino Félix, né, o Sábado de Notos, no final dos anos 60, 68. Está fazendo 55 anos, aliás, né, do Aladino Félix, que eu pesquisei bastante. E até eu perguntei você aqui do Saulinho, Cláudio. Ele está falando aqui, ó. Foi o senhor que entrevistou a senhora Maria Sintra? Que deu água para um extraterrestre? Não. Então não precisa me chamar de senhor, não, gente. Pelo amor de Deus. Eu não sou tão. Eu sou velho, mas não precisa ter essa formalidade. Não fui eu, não. Mas eu já escrevi sobre esse caso também, né? Na minha tese e tal. O caso clássico da ufologia aconteceu em Lins. Quem entrevistou a Maria Sintra foi o Edson Boaventura, tá? O Edson Boaventura fez um bom resgate desse caso aí. Ele encontrou a Maria Sintra, entrevistou. Tem aí na internet uma matéria muito boa do Edson, né? Sobre o caso Maria Sintra e caso muito interessante também, né? Ela trabalhava no hospital em Lins e durante aquela grande onda de 68, né? Foi uma onda, talvez a maior onda ufológica já acontecida no Brasil, 68, né? Uma onda assim realmente extraordinária. E durante aquela onda, a cidade de Lins foi muito visada. E ela trabalhava no hospital Clemente Ferreira, lá em Lins. E ela era à noite, estava de plantão, né? Acho que de madrugada, algo assim. Estava de plantão. E aí surgiu uma mulher desconhecida. Ela disse que viu pousar um objeto em forma de pera ali nas dependências do hospital, né? Nos fundos do hospital. E dali saiu uma mulher vestida uma túnica,
e que chegou nela e bateu no braço dela e ficou falando embaúra, né? Algo assim, pedindo água para ela, e que enchesse uma caneca de água. Ela trazia uma garrafa e uma caneca. Muito curioso isso, né? Muito raro isso em casos ufológicos. Ela trazia uma garrafa prateada, até muito bonita, e pediu para que a Maria Sintra enchesse no bebedouro ali do hospital, né? Só para lembrar, a água, parece que a água da região ali é muito boa, né? E é estranho, é muito estranho esse caso. E tem esses aspectos aí. A Maria Sintra ficou até traumatizada, teve um impacto psicológico, né? Foram encontrados marcas depois, né? No terreno ali do hospital. O caso foi pesquisado na época pelo CIOANI, o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, do Major José Vaz da Silva, né? Aquele primeiro, assim, o primeiro grande projeto, né, que antecedeu até a Operação Prato em 10 anos, né? O CIOANI, nas dependências do 4º Comar, no Cambucins, perto do Parque Dom Pedro, né? Tudo ali perto da região também, perto do Tatuapé também, não fica muito longe não, né? Então, é um caso clássico também, mas é um caso bastante conhecido, né? Um caso muito mais conhecido e pesquisado do que esse caso aí que a gente está falando hoje aí, né, o Wellington, caso Aricanduva, chamado caso Aricanduva, Paulo Coutinho. Pois é, o Samuel tá falando assim, se eu consigo entrevistar o Haroldo Westendorf. Uai, se eu conseguir o contato dele, porque igual ufologia, igual o Claudio falou ali, não é fácil conseguir contato não, né? Não é fácil, ainda mais se a pessoa sumiu e não quer falar mais. Se conseguir localizá-lo, e eu acho que muita gente gostaria de falar com ele, né? Ele ter visto aquele OVNI triangular, né? De pirâmide. Isso. Gigantesco no Rio Grande do Sul. Mas é um caso, assim, é um caso singular, porque é um caso atípico também, né? Porque se você for procurar na casuística, quantas pessoas viram um OVNI desse tipo aí gigantesco? Ele falou, era muito grande mesmo, saía até, ele disse que viu OVNIs menores saindo desse objeto, em forma de pirâmide, né? É um negócio assim, é muito raro, né? Eu não conheço assim um caso, não me lembro aqui, pode ter, mas não me lembro de um caso aí de um piloto, ainda mais de um piloto ter visto um OVNI desse porte, saindo OVNIs e tal, né? E eu não sei, realmente, assim, também alguns levantaram muitas dúvidas em relação a esse caso, né? Levantaram Agora, muitas. o Cláudio, Oi. esse caso do Paulo, né, do estudante abduzido, depois que ele foi abduzido, ele lembrou de tudo 100% do que aconteceu com ele? Então veja, olha como é a ufologia, não? Sabe que essa questão aí, esses hiatos, né? Essas gaps aí, esses tempos perdidos, essas amnésias, faltas de memória, elas parecem que começaram é um traço, né? Que começou a afetar mais os abduzidos a partir dos anos 80, né? Antes era assim, a maioria dos abduzidos, contatados, eles recordavam-se, né, do que acontecia, pelo menos grande parte do que lhes acontecia, né? Assim, um dos casos assim que teve uma amnésia que foi recuperado foi o Beth Barney Hill, né? O casal Beth Barney Hill teve que ser hipnotizado para rememorar, né? E só que muitos casos dessa época, os abduzidos, os contatados, eles recordavam, né? No caso do Paulo Coutinho, ele não precisou de fazer hipnose, parece que ele se recordou, né? Ele se lembrava, né, de praticamente tudo, e até o Buehler não o hipnotizou, poderia ter hipnotizado, né? Mas não o hipnotizou, o Buehler achou talvez melhor não, né? E o Paulo Coutinho ele poderia ter sido hipnotizado pelo Silvio Lago, né? Pelo famoso parapsicólogo e hipnólogo Silvio Lago, né? Porque eles se encontraram durante o primeiro Congresso Brasileiro de Ufologia, aconteceu em 1980, em São Paulo, né? Eles têm uma foto até dos dois juntos, mas ao que me consta, ele não foi hipnotizado, não. E aí que está também algo assim que também levanta muitas dúvidas, né? Como é que o Paulo Coutinho ele conseguiu se lembrar de tudo, sendo um episódio que ele passou bastante traumático, né? Tanto que ele passou praticamente 24 horas a bordo do OVNI, e ele foi encontrado nos fundos da casa dele, né? No quintal da casa dele, no final do corredor,
desacordado. Ele estava desacordado e ele estava sentindo um frio intenso. É como se ele tivesse estado dentro de um frigorífico, sabe? Dentro de uma geladeira. O corpo dele estava muito gelado. Ele estava em estado de choque quando ele foi encontrado. E assim, chega a ser assim um pouco, né? Deixa a gente um pouco em dúvida, né? Como é que uma pessoa poderia ter se recordado tão vividamente de tudo e com tantos detalhes. Ele se recorda assim com detalhes minuciosos de tudo, né? Até tanto que ele fez desenhos muito, muito minuciosos e caprichosos, né? Do OVNI, né? Do objeto, dos seres. Ele tinha o Paulo Coutinho, ele tinha uma facilidade para desenho, ele tinha um talento para desenho. Eu acredito até que ele possa ter seguido alguma carreira, né? Acadêmica aí, uma carreira, talvez aproveitando as habilidades dele, ele era muito bom de desenho. Então ele se recordou assim, de detalhes minuciosos, né, de tudo. Assim, chega a ser surpreendente isso, né? Muito raro hoje, né? A partir dos anos 80, os abduzidos, você encontrar abduzidos que se lembrasse assim de tantos detalhes tão facilmente quanto o Paulo, né? Então, Cláudio, hoje em dia ainda tem abdução? Então, né, Wellington, você vê, tudo na ufologia são também, parece que você tem fases, né, na ufologia. Você, por exemplo, as abduções começaram com tudo a partir dos anos 80, final dos anos 80, né? E aí teve seu auge aí nos anos 90, certo? Nos meados dos anos 90. Aí o negócio foi caindo, né? Hoje já não é tanto, não, né? Você já não vê tantas abduções, não. Assim como os casos de contatismo, né? Caíram bastante também. A ufologia ela vai acompanhando o zeitgeist da época, né? Ela vai seguindo a toada aí. Ela vai mudando, né? Ela vai se modificando também conforme se modifica aí a sociedade, a tecnologia, né? A tecnologia avança. Então, o que você vê mais hoje a ufologia hoje está muito centrada mais em teorias assim, né? De OVNIs governamentais, né? UAPs. Mas é relato, né? Relatos, assim, casos aí que abundam, né? Pululam aí no YouTube, né? Filmagens aí. E também a grande maioria, infelizmente, 99% é puro CGI, né? Vamos admitir, vamos reconhecer, né? Infelizmente. É isso que eu ia perguntar pra você aqui. Como é que você identifica uma imagem ou um vídeo falso? Fake, né, no caso. Você teria que ter os instrumentos para análise, né? Mas é muito difícil hoje. Como é que você vai... né? É muito difícil. Isso Antigamente, você analisava os vídeos analógicos, né? Era muito mais fácil, certo? Você analisava o negativo das fotos, os filmes eram aqueles filmes 32mm, né? Os filmes de acetato, sabe? Os filmes VHS, você tinha como analisar. Hoje são os filmes todos digitais, né? E você não tem como pegar aí, né? O original lá do digital e tal, né? É muito dificilmente. Então, aí, como com o CGI hoje, você consegue fazer qualquer cena, né? Fazer qualquer imagem. Então, as pessoas têm feito muitos filmes aí. Tá cheio. Mas acho que é fácil identificar, Wellington. Pelo seguinte, você vê que a maioria desses filmes que você vê na internet, que são muito, assim, muito OVNIs, assim, muito, né, rebuscados, cheio de detalhes. É muito baixa a qualidade. Você já pode descartar que isso é fraude, né? É muito difícil você fazer um filme assim, né? É muito difícil. Geralmente, os filmes que você pode considerar mais autênticos são esses filmes que não mostram muito, né? E são filmes feitos assim meio que de improviso, certo? Se bem que você pode também simular improviso, né? Mas simula, né? Faz um teatro ali que tá tendo uma surpresa, mas você acha que com um pouco de né, um olho aguçado, afiado, você consegue identificar, né, o que é CGI, o que não é, né? Ô, Cláudio, as pessoas têm uma curiosidade, até uma dúvida, né? Você já chegou a conversar com pilotos de aviões? Você acha que eles sabem de muita coisa que não é nem imagina que eles sabem e eles também não podem falar? Não, sem dúvida, né, o Wellington, tem casos e mais casos, né? O caso lá do Gerson Maciel de Brito, que ele falou, né? De 82. Teve o caso lá dos pilotos de 86,
durante a noite oficial dos OVNIs, que eles abriram o bico, né? Falaram que viram. Osiris Silva falou também na época. Você tem hoje aí um monte de relatos de pilotos, né? Desses pilotos aí americanos também aí que estão aí dando testemunhos no Congresso, né? Dos UAPs. Então você tem muitos relatos de pilotos. Eu acho que eles falam, né? Mas assim, o que vão falar mais, Wellington? Eu acho que também muitas vezes eles dão um relato e não temos o que dizer. É aquilo, né? Falou, acabou, né? Alguns até chegam até talvez aí a relatar experiências assim mais profundas, né? Uns pilotos também se dizem abduzidos, né? Teve aquele caso que aconteceu na floresta de Rendlesham, né? Na Inglaterra, Suffolk, na base de Suffolk ali. Né? Eles falaram, né? Muitos ali falaram, quer dizer, eu acho que eles falam, sim, entende? Eles falam, mas também não adianta você esperar também assim muito, né? E também tem que filtrar também um pouco, né? Os relatos, tem muitos relatos, obviamente, plantados, né? Desinformações, certo? Muitos desses aí que falam aí acabam falando por ordens, sabe, maiores, né? Para que dê algum respaldo, né? Que eles queiram, entende? Tem que tudo ser analisado, né, Wellington? Tudo ser bem analisado aí, mas relatos de pilotos tem bastante. Eu acho que não, né? Eu nem considero assim os meus preferidos, não, viu, Wellington? Relatos assim, não, viu? Eu prefiro assim relatos de pessoas simples, sabe? Pessoas que não têm, pessoas simples, pessoas que não têm assim muita formação, sabe? Eu acho que são os melhores relatos. Você consegue, são relatos mais puros, né? Sem tanto Igual eu, quando morava na roça, Cláudio, eu vi uma bola de fogo voando em frente de casa. Nunca esqueci na minha vida. Ninguém esquece. Você viu, né? Tá. Então, ninguém esquece mesmo, Wellington. É algo marcante. A coisa mais mesmo. real que eu já vi. Sim, sim. Então é algo que marca muito, né? E eu não sei quais são os efeitos que teve em você, mas em cada pessoa gera, né? Algum efeito aí psicológico. Às vezes a pessoa fica sonhando muito com isso. Tentando entender o que eu vi, né? Até hoje. Você quer entender, você não tem certeza absoluta, né? Você viu. Então, pois cada um E o que você já viu, Cláudio, até hoje, assim, na sua frente? Eu nunca vi nada, não. Nunca vi nada, não. Nada de... Já vi alguns OVNIs, assim, muito, sabe, duvidosos, distantes, nada mais. Eu queria ver algo assim, né, meu? Uma nave dessa aí que tá atrás de você aí. Algo, assim, grande, né? Uma nave metálica. Aí talvez eu poderia tirar alguma... Né? Fazer alguma avaliação melhor. Não vi nada. Voltando aqui ao título da live, o que o Paulo, depois que ele viu os seres, o que ele pensou? Como é que é esses seres, o Cláudio? Esses anões? Então, você vê, né? Isso aí na época não era muito comum, né? As pessoas relatarem esse tipo de seres, né? Não era. Não era ainda o tipo alfa, certo? Mas já eram os anões macrocéfalos, né? Cabeça grande, ele falou que tinha orelhas pontudas, eram seres assim que tinham mais ou menos aí, acho que não passavam de 1 metro de altura, né? Eram bem baixos. Até mesmo a nave para onde ele foi levado, apesar de ser uma nave grande, ele falou que o recinto onde o colocaram era um recinto muito baixo, sabe? Ele teve até que andar de joelhos dentro do recinto. Ele teve que, porque ele não podia nem levantar, porque ele batia a cabeça. Então, os seres eram realmente minúsculos. Eram seres, eu até fiz umas comparações, né? Esses seres lembram aqueles seres do planeta Talos 4 de Star Trek, sabe? Não sei se alguém lembra daquele episódio A Jaula, The Cage, episódio de Star Trek, que aparece até no episódio piloto, né? O primeiro episódio foi feito ainda sem o William Shatner. Foi um episódio que foi barrado pela televisão, né? Eles não aprovaram. E depois o Star Trek, eles pegaram o episódio e fizeram um outro episódio em cima desse, né? Desse que não é aprovado. E teve até era o ator Christopher Hunter que fazia o Capitão Kirk, né?
Eram seres do planeta Paulus 4, lembra muito, né? Até especulo que possa ter havido alguma influência, talvez, né? Star Trek, aí não sei, né? E, bom, aí como você me perguntou, os seres, eles conversaram bastante com o Paulo, né? Falaram muito com ele, falaram assim para o Paulo que eles estavam tentando descobrir as origens do universo, né? Como o universo surgiu, e fizeram um exame médico nele, né? E chegaram a colocá-lo diante de uma tela em que o Paulo, tudo que ele pensava, né, aparecia na frente da tela, né? Era uma tela projetiva. Ele pensou nos pais dele, os pais dele apareceram na tela. Ele pensou nos amigos, na namorada, eles apareceram na tela, né? Ele os viu ali na tela. Não sabe se eles estavam ali ao vivo, né? Ou se aquilo ali era uma gravação. Ele falou que provavelmente era uma gravação, porque era à noite, né? A hora que ele foi sequestrado era 11h30 da noite. E na tela parece que eles estavam de dia, né? A namorada dele estava andando na rua, de dia era uma espécie de gravação, certo? Mas era uma tecnologia ali bastante peculiar, né? E os seres falaram de genética para ele também, né? Engenharia genética. Na época que se falava muito pouco disso. Os seres falaram que eles se reproduziam por via artificial, né? Por via de reprodução em laboratório, né? Por engenharia genética. Eram seres quase que clonados, né? Eram muito parecidos uns com os outros. Nós estamos falando de 1976, né, pessoal? Então, para hoje já é algo até já bastante avançado, né? Para a época, então, nem se fala. Né? Então, é um caso assim, né, o Wellington, que trouxe, que acabou trazendo muitos elementos inusitados, né? Eu considero um caso assim muito que assim, a gente acaba, sabe, dando muito material, né? Muito material para a gente analisar e trabalhar, né? Wellington, pensar aí no caso, né? Por que foi assim? Por que aconteceu dessa forma, né? Por que aconteceu isso, né? Porque justamente ele, certo? E ele fala, por exemplo, que até adquiriu algumas capacidades depois, como muitos falam, né? Ele adquiriu umas capacidades que ele não tinha antes, né? Ele disse que ele era muito mal de matemática e ele passou a ficar assim, sabe? De repente, ele só tirava 10 em matemática na escola, né? Isso eu achei incrível isso aí, velho. Como é que pode, né? Curioso, né? É curioso. E foi isso. Acho que basicamente ele não exagerou. Ele também, acho que o aspecto positivo é que ele não exagerou, né, no caso dele. Ele podia ter falado, né, exagerado em muitos aspectos. Ele não exagerou, não. Né? Ele relatou, mas relatou assim, fez um relato bastante sóbrio, né? Bastante sóbrio e seria mais isso, né? E assim, muitas pessoas foram testemunhas, né, do que aconteceu, né, Wellington? Porque depois começaram a aparecer relatos de vizinhos que viram no mesmo horário, no mesmo dia, OVNIs circulando a área. Também os OVNIs parece que já andavam também naquela área, muitos relatos anteriores e posteriores ao caso. E assim, a mãe do Paulo Coutinho depois relatou que o Paulo, quando ele nasceu, né? No dia que ele nasceu, ela viu um OVNI. No dia que ele nasceu, né? Então, assim, tem muitos antecedentes. O Paulo Coutinho ele já tinha sido testemunhas antes também. Ele já tinha testemunhado antes um OVNI, então não tinha sido a primeira vez que ele tinha visto, né? Então parece assim, o Paulo era um cara avisado mesmo, que tinha algo ali que, sabe? Por isso que seria interessante ouvi-lo, né? Provavelmente ele pode ter tido experiências posteriores também depois desse caso, né? Ele deve ter tido experiências posteriores também, certo? Seria interessante aí, quem sabe, né? Ele não possa, né? Aí, para você, Cláudio, como é que a pessoa faz para saber se ela foi abduzida ou se ela pode ter sido abduzida? Como é que ela pode saber? Bom, eu acho que primeiro ela tem algum traço, né, de memória a respeito, certo? Muitas pessoas que não lembram de quase nada, mas assim, como são pessoas que têm muitos problemas psicológicos, certo? Não é isso? Elas têm muitos pesadelos, né? Pessoas que não conseguem. Tem até um questionário
as pessoas encontram na internet, que tem, né, um monte de perguntas. Eu já respondi, eu já respondi, eu tentei ali, acho que você também. É um questionário muito interessante que elaboraram aí. Você vai respondendo as perguntas, né? Depois, no final, você confere os resultados a partir ali das respostas que você deu, certo? E assim, perguntam se você tem medo do escuro, né? Pergunta se você já teve muitos pesadelos com ETs, se você gosta de filmes de ficção científica, se você lê muito livro de ufologia, pergunta se você assim já teve episódios, períodos da sua vida em que você não se lembra do que aconteceu, né? Lapsos temporais, missing times, né? Como se diz aí, tempo desaparecido. Isso aí que eu acho que é o principal. Então, pergunta se você tem, como é que é? Se você, assim, quando está à noite, né, andando à noite, você fica cismado, né, com algo, certo? Você já viu vultos e uma série de outras questões, perguntas. Dependendo ali da quantidade de sims que você dá, vai indicar que você possa ter sido abduzido, né? Então tem muita gente que acaba assim, não é qualquer um, né, o Wellington? Não é assim, não, eu fui abduzido, não é assim, certo? A pessoa também não pode ficar encucada com isso, começar até a ter pessoas que criam falsas memórias, né? Você sabe, pessoas que criam falsas memórias, existem até grupos aí que acabam, que tem muitos grupos hoje psicológicos que procuram até tratar pessoas que incutem, né, falsas memórias, e isso é prejudicial, isso prejudica muito a pessoa, né? A pessoa não pode. Isso é o mesmo de muitas pessoas, mulheres, por exemplo, que começam a inculcar que foram abusadas, né? Abusadas aí e tal, né? E às vezes não foram. Foram também, mas às vezes não foram e, sabe, começam a inculcar demais e acabam criando até falsas lembranças, né? Então, assim, sem nenhum exagero, a pessoa tem que ver realmente se ela realmente... Geralmente é o seguinte, Wellington, a pessoa geralmente tem antecedentes na família, certo? Assim, o pai já teve experiências, a mãe, né? As pessoas, são pessoas que já viram objetos não identificados, certo? Então tem antecedentes também, né? Eu já entrevistei muita gente assim, e geralmente eu acho curioso esse perfil das pessoas, né? As pessoas apresentam realmente esse perfil, sabe, o Wellington, de serem assediadas, né? De terem membros da sua família assediadas, né? Tem esse perfil realmente, certo? Mas como a gente está falando aí, né? Eu acho que os casos de abdução estão ficando cada vez mais raros, né, Wellington? E eu acho que a ufologia está mudando, está se modificando, certo? Você vê que daqui a algum tempo aí já estão saindo já os carros voadores, né, Wellington? Então, muitos OVNIs já vão deixar de ser OVNIs, né? Você vai se tornar comum você olhar para o céu e ver OVNIs, né? Que vão ser os carros voadores. Já estão sendo comercializados aí, né? Daqui a pouco vão se tornar comuns. Então, o fenômeno vai mudar, claro, sem dúvida. Quer dizer, as pessoas não vai mais, sabe? Vai ter que, para você dizer que algo é OVNI, vai ter que, né, vai ter que ter requisitos muito, muito diferentes aí do que, né, que a gente vai passar a ver, porque hoje também muitos OVNIs são drones, né? Tá cheio aí de OVNI filmado aí que é drone, né? Você vê que é drone, certo? Então, talvez aí, Wellington, é por isso que eu estudo muito a ufologia do passado, sabe? O pessoal fala muito em satélite também, né? Satélites do Elon Musk, né? Teve essa onda, lembra? A onda que teve aí no final do ano passado, né? Aí muitos acabaram concluindo que eram os satélites Starlink aí né? Era do Musk aí e tal, né? Então as pessoas até viam no mesmo horário, sabe? Então parece que eram mesmo os satélites do Musk, né? Mas o fenômeno está mudando, Wellington, sabe? Mas existe a casuística já do passado, que é muito rica. Eu estudo muito a casuística passada, sabe? E naquela época você não podia dizer que era drone, né? Muito difícil, né? Eu podia dizer que era arma secreta, talvez, armas secretas do governo, né? Mas hoje eu acho que a tecnologia está tão avançada aí já, o Wellington, que você tem até a tecnologia do Blue Beam hoje, né? Da holografia. Você vê o que a holografia tem feito,
certo? As projeções holográficas, você vê shows aí, né? Que você vê projeções assim no céu, sabe? De tudo, certo? Perfeito, imagens perfeitas. Se você é um desavisado e ninguém fala para você que aquilo é holografia, projeta um OVNI e você vai achar que é um OVNI, entende? Então não dá mais para você dizer, sabe? Na verdade, hoje não há mais como se ter certeza de absolutamente nada, né, Olha? Então a verdade é essa. Tudo pode ser psyops também, operações psicológicas, né? Já no passado já fazia essas psyops. Hoje é muito mais fácil com a tecnologia que nós temos hoje, né? E eu tenho quase certeza que essa tecnologia está sendo usada certamente também para fins militares, estratégicos, né? Vão ser usados aí para confundir o inimigo nas guerras, né? Você imagina você aí nessas guerras, nesses conflitos, você poder, né? Você projetar, certo? Você pode projetar aviões inexistentes no céu, certo? Você pode projetar. Ó, Roberto aqui dando boa noite para nós aqui, ó. Quem? Projeto 93, você fez a live com ele lá, né? Com quem? Roberto? O Roberto, né? Roberto Munhoz. Roberto Munhoz, um abraço ao Roberto aí, Munhoz. Um abração aí, meu amigo. Um abração aí. Então, agora eu vou entrar num tema aqui agora bem interessante, o Cláudio, de um caso que eu vi aqui. OVNIs visto por 350 crianças. Um caso que ocorreu em 66, né? Nas escolas em Westall. Você conhece esse caso? Claro, até acho que eu cheguei a comentar um pouco com o Roberto lá na live dele, né? A gente tratou também lá. Não, um caso fabuloso, né? Um caso interessantíssimo também. Certo? O que pode falar mais? Um caso interessantíssimo aí, quase que incontestável, né? Mas é lógico, como todo caso, certo, Wellington? Todo caso, você pode levantar pontos de dúvidas também, certo? Eu não pesquisei, são casos que eu não posso falar assim, com mais propriedade, porque eu não pesquisei diretamente, certo, Wellington? Eu posso falar dos casos que eu pesquisei, né? O caso Sagrada Família, caso Rivalino Mafra, caso João Prestes, o caso Vilas Boas, né? E esse caso Paulo Coutinho são casos que eu pesquisei diretamente, certo? Eu posso falar com mais propriedade. Mas acho que não tem nenhum caso também na ufologia que você possa ter uma certeza total e absoluta, certo? Não tem, né? Mas são casos assim, Wellington, que... Poxa, quando você tem muita gente... Já que você falou, eu quero que você fale então para mim agora com detalhes, até o pessoal entender, né? Porque esse é um caso interessante demais e cruel, esse do João Prestes Pinto. Bom, não sei se você está falando do mesmo caso aí. Estou falando do caso João Prestes Filho, né? É esse que você Isso! Tá queimado por uma luz, é esse que você está falando, né? Araçariguama, é esse que você está falando? Então, esse caso João Prestes, meu caro Wellington, daria para ele ficar falando umas 10 horas aqui, certo? Vamos resumir aqui. O caso foi um caso que aconteceu um ano antes da Era Moderna, mais de um ano antes da Era Moderna dos OVNIs, né? No Carnaval, no dia 5 de março, 5, 6 de março de 46, no Carnaval de 46, aconteceu lá em Araçariguama, uma cidade próxima de Santana de Parnaíba, né? Próxima de São Roque também, uma região ali chamada de Zona Quente dos OVNIs, né? Acontece muitos casos ali, e casos com características, às vezes, assim, mais pesadas, sabe? Um caso é uma zona quente. E o caso Prestes é um caso, poxa... assim, um dos primeiros casos que eu reabri, sabe, o Wellington? Eu reabri esse caso nos anos 90 ainda, consegui localizar os parentes do João Prestes, né? E aí, junto com o Pablo Vilarrubia Amalso, né? O ufólogo espanhol Pablo Vilarrubia, a gente se deslocou lá para a cidade, para a região. Estivemos lá em Araçariguama, São Roque, Santana de Parnaíba. Estivemos e conseguimos entrevistar vários parentes dele, né, do João Prestes. Entrevistamos o primo do João Prestes, entrevistamos um sobrinho, entrevistamos amigos do João Prestes, né, e todos eles conheceram o João Prestes e ouviram da voz dele, né, na época, viram ele, né, viram o estado dele. O Virgílio Francisco Alves, por exemplo, foi um dos que viu o João Prestes, né, queimado e tudo, né. E só para quem não lembra do caso aí, quem não se recorda bem, vou falar rapidamente. João Prestes, ele estava voltando de uma pescaria, né? A esposa dele
ele combinou com a esposa dele de que iria pescar no carnaval e falou para a esposa dele deixar a janela aberta para que ele chegasse em casa e ele entrar dentro de casa pulando a janela. Assim que ele voltou da pescaria, né, disse que estava garoando um pouco até, mas não estava trovejando nada, não tinha raio, nada disso. Ele foi entrar, na hora que ele foi pular dentro da casa, que apareceu uma luz, né, muito forte, e essa luz, assim, um flash de luz apenas, o queimou, certo? Ele apenas sentiu aquela luz, o clarão, ele sentiu imediatamente, o corpo dele estava queimado, né? Exatamente, está aí o Pablo, né? O Pablo, ele voltou depois à região, ele encontrou ali acho que é a irmã, né? Se não me engano. Essa é a mãe dele, né? Não, a mãe não é porque... Não, a mãe não é, acho que é a irmã, algo assim. Ou a esposa, eu não me lembro direito aí. Mas o Pablo, então, ali está a foto do Prestes, né? Naquele quadro está o Prestes e a esposa dele, certo? Naquele quadro antigo. Tá a cara do João Prestes ali. Então, como eu estava falando, aí ele acabou sentindo aquela queimadura, né? Aí ele teve que andar um bocado para procurar socorro, para pedir socorro. Aí ele foi acudido pelos parentes. Os parentes tiveram que levá-lo ao hospital lá em Santana de Parnaíba, porque Araçariguama não tinha hospital, era uma cidade muito, muito pequena, né? Até hoje é uma cidade acanhada, né? Araçariguama, né? Na época, realmente, ali o que tinha na cidade era uma vendinha, certo? E um comércio ou outro ali. Aí tiveram que levar até de carroça para Santana de Parnaíba, foi socorrido. E ele, segundo o atestado de óbito que a gente conseguiu resgatar, ele morreu 2 horas e meia depois, né, com queimaduras de 2º grau. O médico Luiz Caligiuri colocou ali no atestado de óbito que as queimaduras eram de 2º grau, só que as queimaduras que ele sofreu eram queimaduras semelhantes às queimaduras de micro-ondas, porque ele não estava, as queimaduras, ele ficou com a pele tostada, né? Tostada, e disse que até algumas partes da pele dele chegaram a se soltar, né? Não como alguns disseram, com algum exagero aí, que ele derreteu. Isso aí é puro exagero, certo? Isso é puro exagero. Ele não derreteu, nada disso. A pele dele ficou muito queimada, ficou vermelha, ficou tostada, e algumas partes da pele dele chegaram a soltar sim, certo? Mas as roupas dele não se queimaram, entende? O cabelo dele não se queimou, nada pegou fogo ali. Foi uma queimadura assim, muito parecida com queimaduras de micro-ondas, certo? Não era queimadura de lampião, que a gente apurou, não era queimadura convencional, não era querosene, ele não bebia, certo? Ele não estava alcoolizado, então é um caso, e tem testemunhas, né? No meu canal tem a gravação ali da entrevista com o Araci Gomide, que foi um dos que o socorreu, né? Na época, ele era enfermeiro, o Araci Gomide era amigo dele. Foi desse jeito aqui, Cláudio, que ele ficou? O incrível caso do homem que derreteu, né? Pois é, então esse título é um pouco exagerado, porque ele na verdade não derreteu, tá certo? Ele se queimou, ele não derreteu. É um pouco exagerado, porque esse é o filme, né? Esse é o filme que você está falando, não é isso? Não, é o título aí de alguém desse título aí, né? Foi você que deu esse título, Wellington? É uma live sua? Não sei, o que é isso? Não, porque tem muito, saiu principalmente no programa do Geraldo Luiz, que ele fez essa reportagem, né? E ele que colocou esse título. Não, é exagerado. Não é exagerado. Derreteu, né? Que ele te derretido, né? Não, você tem muitas matérias aí na internet e muitas revistas publicaram com esse título, é exagerado, ele não derreteu, não. E tem um filme, isso foi por causa de uma alusão a um filme, né? Que chama O Incrível Homem que Derreteu, né? É uma alusão aí, mas ele não derreteu, não. Tá certo? Ele sofreu essas queimaduras e assim, naquela região, Wellington, nós escolhemos relatos, né, de pessoas que viram OVNIs, pessoas que viram bolas de fogo. Era muito comum aparecer bolas de fogo, chamavam de boitatá naquela região, né? E algumas dessas bolas de fogo. Que eu vi. Então, pode ter sido algo semelhante ao que você viu, né? E muitas pessoas ali na região diziam que essas bolas de fogo eram perigosas, né? Teve alguns casos ali, numa matéria que eu fiz, eu resgatei,
de casos de pessoas outras pessoas que sofreram queimaduras ali na região, né? Chegou até alguns animais chegaram a morrer nessa região aí. Quer dizer, parece que então há uma característica interessante, né, desses casos aí nessa área de OVNIs que acabavam ferindo as pessoas, né, queimando as pessoas nessa área aí. E é uma área assim que tem muitas montanhas, né? Nessa área de Araçariguama tem uma montanha chamada Ibaté, uma montanha muito misteriosa. Havia ali uma mina de ouro nessa região, né? Uma mina que foi explorada até os anos 20 do século passado, uns 100 anos atrás ainda ela era explorada, e a mina está ali abandonada, ela ficou abandonada, né? É uma região assim, que talvez pudesse ser mais explorada, né? Tem muita mata ali que não foi explorada, né? Vai saber o que tem lá, né? Desconfia que se pode ter algo mais naquela região, o Wellington. Você acha que esse caso tem alguma coisa a ver com a Operação Prato, Cláudio? Então, é um caso das mesmas características, tá, Wellington? E até o Fernando Grossman, que pesquisou o caso, foi um dos que pesquisaram o caso, foi o Fernando Grossman, né, o pessoal da Apex, da Associação de Pesquisas Exológicas, do Max Berezovski, pesquisou, o Fernando Grossman, o Luiz Braga Cavalcante, que era um médico cirurgião plástico, o Willie Wirtz, o famoso ufólogo Willie Wirtz, pesquisou também na época esse caso, certo? O Jacques Vallée também chegou a escrever sobre esse caso, né? Não pesquisou diretamente, mas ele falou desse caso no livro Confrontos. Então, é um caso que remete ao caso. O Fernando Grossman, ele falava que era da mesma categoria dos casos da Operação Prato, lá do Fernando Chupa-Chupa, entendeu? Eram OVNIs que eram OVNIs que provocavam esses danos, né? Provocavam danos e acabou marcando, né? Esse caso acabou assim, sendo praticamente um dos primeiros casos de OVNI que causou morte, né? Morte é muito raro, né? Não são muito mas tem alguns casos na ufologia de morte, né? Você teve depois, alguns anos depois, o caso do Forte Itaipu, né? E que os soldados no Forte Itaipu foram queimados, só que esse caso está sendo bastante questionado, né? Alguns falam que o Olavo Fontes deu ali uma falsificada aí no caso aí, né? Mas você tem vários casos, né, posteriores, né? O caso dos escoteiros, né? Do caso dos escoteiros nos Estados Unidos, Sonny DeVergers, né? Dos Estados Unidos lá, que teve queimaduras também, certo? Teve um caso no Canadá também, em Manitoba, no Canadá, de um sujeito lá que teve queimaduras até em forma de grade na barriga, né? E por aí vai, né, Wellington? Por aí vai, tem muitos casos aí. O Pablo, ele escreveu um livro, ele lançou um livro aí chamado Luzes que matam, né? Luzes que queimam, algo assim, né? O Pablo lançou um livro, Luzes de la Muerte, né? Em espanhol chama Luzes de la Muerte, o livro. Certo? Eu também chamo Luzes do Medo, você conhece? Então, fala o autor aí que eu relaciono aí. Deve ser na mesma. Vou lembrar aqui. Não, aí o nosso amigo aí também, o grande ufólogo aí, o Machado, né? O nosso amigo Machado aí escreveu também vários livros nessa área aí, né? De ataques de OVNIs, de hostilidade, né? E é pena que eu não estou com o livro do Pablo aqui, certo? Mas eu poderia falar, mas é fácil achar os livros do Pablo aí. Ele escreveu um livro só sobre... E claro que ele fala bastante aí das nossas pesquisas. Carlos Mendes. O Carlos Machado, Carlos Alberto Machado, né? É Carlos Mendes que ele chama. Carlos Mendes, eu não conheço. Isso aí eu não conheço. Mas então, os livros do Carlos Alberto Machado são excelentes, do próprio Pablo, aí recomendo aí, né, esses livros. Né? E também vai nessa mesma linha aí da Encarnação Zapata, né, do caso Billings, né, caso de morte, né? Casos em que houve morte em relação aos OVNIs, né? E o Salvador Freixo. morte, Cláudio? Qual que você acha mais impressionante? O caso lá da Operação Prato, né, do Herege Holanda, ou lá do caso Varginha, do soldado lá do Arco Alixerese? Não, sem dúvida a Operação Prato.
Sem dúvida, não tem além dúvidas, né? Sem dúvida. Acho que a Operação Prato não há como contestar o que aconteceu lá, Wellington. Eu nunca vi nada que pudesse derrubar o que aconteceu lá, né? O caso Varginha, acho que tem muitos pontos bastante contestáveis. Eu mesmo já contestei bastante, né? Escrevi um artigo aí muito longo para a UFO, até foi o Birajara, o próprio Birajara que pediu para eu escrever, não posso fazer nada. Eu até falei para ele, ó, é normal, é normal. Birajara, eu falei para ele até, você sabe que eu tenho muitas objeções em relação ao caso, falei isso diretamente a ele. E o próprio Birajara, ele levanta dúvidas, né? Não sei se ele acompanhou aí, está acompanhando, né? Não, com certeza, ele não fala mais. Não é? Várias. Você fez uma com ele? Você fez uma live com ele? Chegou a fazer? Não, ele não fala mais de ufologia, né? Não fala mais. Não, mas ele mesmo levantou várias coisas. Certo. Ele sabe que houve exageros no caso, ele sabe muito bem, entendeu? Ele sabe que houve muita contaminação, tem muitos fatores sociológicos e culturais aí que podem ser analisados também. Houve muita contaminação no caso, houve muito exagero, certo? Assim, entende? Um caso que acabou gerando o que a gente pode chamar aí de um fenômeno sociológico, certo? Então, o caso Varginha, eu contestei bastante já o Wellington, eu não vou ficar repetindo. Mas o LG, você acha que ele suicidou? Ou você acha que não? Não tenho certeza não, cara, mas eu acho muito estranho, viu? O cara se suicidar. Eu acho que só se ele tivesse... Ele relata, né, para o ufólogo o que aconteceu com o caso e aparece morto daí um tempo. Ele não estava bem de saúde, ele pode ter sido ele pode ter planejado. Falou, olha, não estou legal, né? Eu não quero aqui sofrer, entendeu? Ele pode ter pensado isso, certo? Eu não quero aqui ficar agonizando aqui, entendeu? Então ele já planejou, vamos dizer que ele planejou. Ele falou assim, vou dar uma entrevista, vou contar tudo o que eu sei e depois eu vou me matar. Para não sofrer, entendeu? Não estou falando que ele ia se matar por fazer ele estava fazendo quase que uma eutanásia nele, tá certo? Olha, acho que muita gente faria isso, certo? Você está muito doente, né? Fala, pô, eu vou ficar aí agonizando, aí, dando trabalho para as pessoas. O cara acaba, às vezes, tomando uma atitude extrema, né? Ele estava doente realmente. Agora, pergunta do Roberto para você aqui, ó. Não sei, sinceramente. O Roberto perguntando assim, ó, Cláudio, você tem algum estudo relacionado à influência do cinema de ficção científica com os relatos de ufologia? Mas um monte, vários, um monte. Na minha tese eu fiz esse estudo, publiquei vários artigos sobre isso. Acho que o último que eu publiquei saiu na UFO ano passado. Eu fiz uma análise daquele caso do filme O Dia que a Terra Parou, né? Do clássico de 51 do Roberto. Fiz vários já análises de filmes, principalmente filmes antigos, né? Clássicos. Analisei já Contatos Imediatos, certo? Eu acho que existe uma clara e nítida influência dos filmes, né? Dos seriados também de ficção científica, né? Até no caso Varginha, eu achei que houve influência do Arquivo X no caso Varginha. Entende? Nitidamente. Muitos elementos ali do Arquivo X. Eu quero lembrar que o caso Varginha aconteceu no auge do seriado Arquivo X, no auge do sucesso do Arquivo X, certo? O caso Varginha aconteceu no começo de 96, certo? Quem acompanhou o Arquivo X sabe que o Arquivo X na época estava no auge, estava explodindo, certo? Então houve muita influência do Arquivo X no caso Varginha, muita mesmo. Eu quero agradecer aqui a Valéria Oliveira pelo stick de R$5. Muito obrigado, Valéria, ajuda muito o canal. Eu já deixei aqui no meu Pix também, quem quiser ajudar o canal aqui com qualquer valor de Pix também, fica a critério de cada um, né? Agora, pra mim, Cláudio, o melhor filme que eu já vi de ficção é o Independence Day de 96 que você conhece. Será que o ser humano hoje em dia sobreviveria uma invasão? Você falou do filme também que influenciou o caso Varginha, certo? Não sei se as pessoas se lembram, mas quando aconteceu o caso Varginha, estava sendo lançado ao mesmo tempo o filme Independence Day, no mesmo momento. Tanto é que o Birajara... O Birajara, ele chegou e falou assim para mim, até ele lembrou, falou, Cláudio, realmente, na época, tinha até cartaz do filme Independence Day nos cinemas lá de Varginha, né? Então, só que ele falou que o Birajara, ele acha que o Independence Day não influenciou tanto assim, porque ele disse que lá na cidade, em Varginha, foi um fracasso de bilheteria. Os cinemas estavam vazios, ninguém estava assistindo o filme Independence Day, né?
Mas que houve uma influência, houve. Agora, eu gostei bastante do filme também, o Wellington, né? O filme do Roland Emmerich, né? E eu recomendaria um outro filme do Roland Emmerich, chamado... Ele já tinha feito aquele filme maravilhoso, espetacular, que era aquele filme lá do Egito, lá do Portal, né? Como é que é o nome? Esqueci. Como é que é o nome daquele filme lá? Portal do Amanhecer? Não. Daquele portal lá no Egito, depois eu me lembro. Que os caras desencavaram um portal de pedra redondo ali, depois conseguiram passar pro... Depois eu me lembro desse filme. Mas eu recomendaria um outro filme do Emmerich, que é o Stargate, caramba. Stargate, pô. Você não assistiu Stargate? Stargate. Nossa, quem não conhece? Exato, é do Emmerich também. O Emmerich ele fez um outro filme muito bom, que é o 13º Andar, né? Ele produziu, ele não dirigiu. Ele produziu. Eu recomendo o pessoal procurar esse filme aí, que eu considero esse filme melhor do que Matrix, pro meu gosto, entende? É um filme que tem o mesmo tema de Matrix, certo? Realidade virtual, foi lançado quase junto com Matrix, por isso que passou totalmente despercebido, né? Esse filme aí, quase ninguém assistiu, e é um tesouro esse filme. Assistam aí, 13º Andar, produzido pelo Roland Emmerich, certo? Mas esse filme... A Morita perguntando pra você... Eu me divirto muito, eu já assisti várias vezes. É uma delícia, né? Você vê aquelas cenas do... Você vê que esse filme, o Wellington, quando aconteceram os atentados lá de 11 de setembro, primeira cena que me veio, eu estava vendo na televisão, né, às 9 da manhã de 11 de setembro, acompanhando pela televisão, quando eu vi a cena dos prédios sendo atacados, primeira cena que me veio a cabeça do Independence Day. Entende? Aquelas cenas dos jovens destruindo os prédios do Independence Day. Filme assim que antecipou sem dúvida nenhuma. Aquilo ali foi coisa de terror mesmo, velho. Você tá louco. O que veio acontecer depois, eu diria que o Independence Day antecipou inteiramente, né? Porque você não vê que os atentados, onde é que foram os atentados? Foram nos prédios lá foram no World Trade, os ataques no Pentágono também, certo? Em Washington, né? Até tentaram também jogar um avião lá no Congresso, lá em Washington, né? Então, tudo aquilo me lembrou Independence Day. Até quando eu estava vendo aquelas cenas dos aviões, eu até pensei que podia estar, na verdade, havendo um ataque alienígena. Eu cheguei até a pensar isso, Wellington, sinceramente. Eu pensei até que poderia estar, na verdade, havendo um ataque alienígena. Mas se ocorrer de verdade, sei não, hein? Igual o filme não acontece, não. Né? Não, mas eu adoro esse filme aí. Deixa eu até citar aqui algumas... um grande filme, né, com o Will Smith, aí, um dos melhores filmes que o Will Smith fez, o Bill Pullman, né? Lá não, rapaz, o soco que ele dá na cara daquele ET, na hora que ele sai da nave lá, né? Não, o filme é legal. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. É muito legal porque o filme é muito bem humorado, né? Muito bem humorado, tem um clima, tem um astral bom, né? Agora, falando nesse filme aí, Cláudio, como é que você acha que é a Área 51? Porque lá eles mostram, né, como é que talvez seria, mas eu acho que não tem nada a ver com o que eles mostram ali. Na verdade, não tem foto assim, nada, né? Você vê que até o Bob Lazar, né? O Roberto Lazar, que esteve lá, ele não tirou foto nenhuma, trouxe nada. O que você tem lá da Área 51 são as fotos de satélite, que você vê de cima, né? As bases, mais nada, né? Assim, desenhos, né, de pessoas que alegam que viram algo por ali. Mas nada, ninguém sabe, na verdade, como é que é, né? Claro que não deve ser daquele jeito que foi mostrado no filme, né? Ninguém sabe como é que é também. Nunca. Né? Outras bases. Ninguém sabe como que são as outras tantas bases subterrâneas também, né? Você vê que até o seriado aí, que não sei o que aconteceu com o seriado, que estava muito bom, o projeto Blue Book, não sei se você estava acompanhando, né? Que exagerou muito também, né? Mostrou o Alan Hynek entrando na Área 51, que me consta o Alan Hynek nunca esteve lá, ele nunca falou nada que esteve na Área 51. Né? Mostrou a Área 51, a Área 51 abrindo até uma porta gigantesca, um exagero total, né? Um exagero isso daí. Bom, certamente a Área 51, a gente sabe com certeza que eles lá desenvolvem muitas tecnologias que acabam depois sendo incorporadas, né? Você vê que o B2, avião B2 invisível Stealth, foi desenvolvido na Área 51. Né? E aquele negócio também é uma daquelas alegações que eram negadas, né? Os ufólogos falavam que tinha Área 51 e tal, começou a ser muito falado a partir dos anos 80 também, né? Até então ninguém falava,
E aí também o governo falou que não existia Área 51, que tudo aquilo era teoria conspiratória, não sei o quê, e depois se confirmou, né? E hoje o governo fala abertamente, fala normalmente da Área 51. Quer dizer, certamente existe realmente, mas ninguém, assim, nós pobres mortais não temos acesso. Não é isso? Se chegar perto, leva bala, chumbo. E tentaram invadir, né, o ano passado. Não sei se você lembra disso na internet. Ô, povo bobo, né? Não adianta. Nossa Senhora. Isso é xaropice, isso aí, é xaropagem. O máximo que você pode fazer é ir lá perto, ficar ali, né, de binóculo. Mesmo ali tem umas placas dizendo, né, keep alto, né? E tem uma caixa de correio, né? Aquela famosa caixa de correio ali. Né? Muito curioso aquilo lá. Né? Você pode ir lá, tirar umas fotos, né? Mais nada. Então a pergunta aqui para você da Mônica Morim, que ela fala assim, ó, Cláudio, saberia mais detalhes do caso da enteada do General Showa que foi acusado, como é que que foi curada da doença de Chagas pelos extraterrestres? Eu não sei detalhes a mais além do que vocês devem saber já, entendeu? Não pude pesquisar a fundo isso. Gostaria de poder pesquisar mais sobre o caso, sobre o Showa aí. Eu acho, né? Acho que as pessoas, alguém que poderia talvez entrar mais a fundo no Showa merece aí, porque o Showa deixou um belo arquivo, né? Estão resgatando agora os arquivos do Showa. Aí. Não sei se as pessoas estão sabendo. Tem um site que estão colocando todos os arquivos, estão digitalizando os arquivos do Showa, né? Talvez encontre alguma informação nesse site, eu não sei. Pode ser que encontrem um material que estava nos arquivos do Showa e possa haver uma informação adicional a respeito, né? Mas, assim, o Showa também tinha uma linha que eu não sou muito da linha do Showa, né, Wellington? O Showa acreditava aí nos ETs bonzinhos, né? Ele tinha muito dessa linha contatista. Eu já não sou muito partidário dessa linha, não, confesso. Esse aí nós achamos que é bonzinho, né? Eu tenho assim, muito pé atrás e assim, também o Showa, ele fazia muita vigília na região de Alexânia, né? Perto de Brasília, ali em Goiás, né? Na fazenda em Alexânia, na fazenda que ele tinha ali. E assim, eu sinceramente tenho muito. Eu já li os livros do Showa, eu tenho quase todos os livros do Showa, né? Mergulho no hiperespaço, tenho vários livros dele. Assim, é aquilo, né, cara? O Showa, muito do que o Showa falava me lembrava muito o Edward Meyer, né? Esses contratados, assim, não é uma área assim, que me atraia muito, né? Assim, muito duvidoso também, certo? Então, assim é legal que foi curada. Né? Teve alguns outros poucos casos na ufologia de cura, né? De pessoas que dizem que foram curadas aí. Como é que você pode ter certeza, né, Wellington? Eu não sei, não dá para ter certeza disso daí. Eu já pesquisei muito desses casos com relação ao Dr. Fritz, né? Estive no Rubens, né? Estive inteirinho lá com o Rubens Faria. Tem um vídeo no meu canal que eu coloquei a filmagem que eu fiz lá. Eu já estudei muitos esses casos de curas paranormais, parapsicológicas, né? Tal. Assim, você nunca consegue ter uma certeza absoluta, né? Se realmente se deveu a uma cura paranormal, sobrenatural, sabe? Não dá para ter certeza, não, Wellington. Mas se eu digo assim, se esses ETs, esses seres podem curar, eles poderiam talvez estar beneficiando mais a humanidade, né? Eu penso, Wellington, acho que eles poderiam estar, quem sabe, curando mais gente, né? Afinal de contas, quantidade de... Nossa saúde está péssima, né? Vamos convir aqui. Tá uma calamidade, as pessoas estão morrendo, né? Como tá, se vai qualquer hospital público aí, é gente saindo pela fila, né? Pelos corredores, né? Gente morrendo aí de tudo que é doença, né? Doenças até... As pessoas hoje estão morrendo daquelas doenças que já eram para estar totalmente erradicadas, certo? Estamos morrendo aí de doenças aí, poxa, de bobagem, né? Dengue, de coisas assim, né? Entendeu? Tuberculose, ainda a gente morre de tuberculose, sabe? Coisas bobas. Por falta de saneamento, falta de estrutura. Né? Acho que talvez esses ETs podiam, né, curar apenas uma pessoa ou duas, ajudar a humanidade aí, né? Tá esperando aí. Por isso que esse homem tá de falar, de bonzinho, não sei não, hein?
Olha, então, Wellington, eu acho que, claro, sempre que eu falo isso, muita gente se frustra, certo? Porque as pessoas querem ouvir algo que lhes dê esperança, né? Que eles, sabe, a gente está vivendo aí num estado tão desalentador. As pessoas querem, mas tem que falar a verdade, né? A verdade é o seguinte, na casuística ufológica, Wellington, os casos dos OVNIs, os casos ufológicos, os casos são muito mais prejudiciais do que propriamente benéficos, né? Você vê, a maioria das pessoas que acabaram se envolvendo, foram sequestradas, abduzidas, tiveram suas vidas prejudicadas, problemas de saúde, muitas morreram precocemente, as boas mesmo morreu aí com 50 e poucos anos, né? O caso Beth Barney Hill, o Barney Hill morreu com 40 e poucos anos, morreu poucos anos depois do contato. A maioria das pessoas são extremamente prejudicadas, entende? Tem a saúde afetada, muito afetada, né? A maioria não volta mais a ter mesmas condições de antes, entende? A grande maioria, infelizmente, sabe? Então, são casos regressivos, eu chamo de casos regressivos, são casos que mais prejudicam do que ajudam as pessoas. E se a gente for pesar na balança, todo o fenômeno OVNI, né, ele só tem causado mais confusão, ele tem causado confusão no mundo, né, espalhado muita confusão, medo, espalhado pânico, espalhado incertezas, certo? Tem sido usado pelos governos aí para manipulações, para, né, operações psicológicas. Então, infelizmente, olha, o projeto MK Ultra usou também muito fenômeno OVNI, certo? Houve aí muita gente aí que passou por verdadeiras lavagens cerebrais, passaram por... Eu pergunto, pra que tudo isso, né? Por que não mostra de uma vez, né? Não se mostra, né? Então, justamente por isso, Wellington, eu acho que o fenômeno OVNI, ele se presta muito a fins estratégicos, sabe, Wellington? Se presta demais. Durante a Guerra Fria, ele serviu muito para justificar a fabricação de armas secretas, né? Então tudo ali era justificado, né? O fenômeno OVNI ele foi muito usado para isso, certo? E hoje ele está sendo também usado como justificativa. Por isso você pode ver que há uma tendência aí do governo americano e de vários governos de mostrar o fenômeno OVNI como algo perigoso, né? Como se os OVNIs estivessem aí prestes a invadir a Terra. E eles estão justificando, por exemplo, muito do orçamento militar, da construção de novos armamentos, em cima disso, entende? Em cima dessa justificativa de que há uma ameaça externa, né? Seres aí que podem nos atacar, coisas assim, nós temos que estar preparados. Então, você justifica, então, aí a indústria armamentista, ela vive muito disso, né? Você precisa construir um inimigo, você precisa fabricar um inimigo para justificar as guerras, justificar aí a fabricação de armas, né? Tudo isso. O fenômeno OVNI está sendo muito usado nesse sentido, infelizmente. Certo? As pessoas aí precisam... Tem até uma pergunta para você aqui, ó. O que o Cláudio acha das filmagens dos OVNIs da Turquia? Eu achei muito interessante isso aqui. Agora, assim, eu diria que está 50-50, né? Porque alguns céticos falam que aquilo ali nada mais eram do que navios, né? Foram filmar, assim, mas olha, eu ainda estou em dúvida, viu, Wellington? Confesso que eu ainda estou em dúvida. Eu até ia escrever uma matéria sobre isso, eu ainda não pude escrever. Eu pretendo ainda escrever uma matéria sobre isso, eu não pude escrever, não. Eu vou tentar escrever uma matéria aí mais para frente a respeito, mas, né, recolhi um certo material, aí eu preciso trabalhar melhor, né? Mas é aquilo lá, Wellington, como que eu estou falando, é um caso que eu não pesquisei, não pude pesquisar, como eu não tenho como pesquisar esse tipo de caso diretamente, entende? Gostaria de pesquisar, mas é um caso 50-50 aí, eu acho que... Eu quero que você mostre, pessoal, seus livros. Ah, sim, vamos lá. Meu primeiro livro é esse aqui. Seus livros agora, né? Meu primeiro livro é esse aqui, foi lançado em 2007, Contatados, pela Biblioteca UFO, tá certo? Quem quiser esse livro aqui, pode entrar em contato diretamente com o meu editor, que não é o da UFO propriamente, mas eu deixei uma grande quantidade desses livros. É só escrever para o e-mail jornalivros@gmail.com, ok? Jornal a livros, tá certo? jornalivros@gmail.com, falar com o Bira,
que ele ainda tem alguns exemplares. Ele tem uma conta na estante virtual, tá certo? Ele vende, então, diretamente pela estante virtual também, certo? Só entrar lá que vocês encontram. E esse aqui é o 50 Tons de Grace, meu segundo livro. 50 Tons de Grace, meu segundo livro. Enquanto que o Contatados seriam só sobre casos de contatismo, né? Eu abordo aqui o caso, todos os contatados aí. Adamski, Daniel Fry, Truman Bertram, o caso da Alex Madruga, João Freitas Guimarães, o caso do Plínio Bragato, o caso do Rael, né, um caso Gênesis que eu pesquisei, o caso Gênesis, o caso Meyer, né, e o caso Madruga, da Alex Madruga, e centenas, dezenas de outros casos de contatismo. Agora eu quero que você conte um caso aí de um gay, que a pessoa viu um gay. Então, esse meu livro, 50 Tons de Grace, é sobre casos de abdução com relações que envolvem relações sexuais, né? É um livro que está aí centrado no caso Vilas Boas. Eu abordo vários outros casos de pessoas, né, de homens e mulheres que alegaram ter tido relações, né, a bordo de OVNIs com os seres, né? Então é um livro totalmente centrado nesse tipo de caso aí, certo? É um livro. Aí eu falo sobre o caso Vilas Boas, eu falo sobre o caso Antônio Carlos Ferreira, certo? Segundo o caso mais famoso de abdução envolvendo relação, né? Eu falo do próprio caso Onilson Pátero, né? Eu falo do caso Elias Seixas, do caso do José Inácio Álvaro, né? Do caso Tasca. Nossa, tá, muito caso. Vários casos. Casos de mulheres, eu falo do caso da Elizabeth Clarer, falo de muitos outros casos aí, certo? De mulheres aí que foram diz que foram abduzidas, né? Cynthia Appleton, e por aí vai, né? São muitos casos, e faço uma análises também, né? Históricas, eu pego casos desde a antiguidade também, né? Que são o primeiro caso de abdução que teve relação foi o caso Vilas Boas, 57, caso no Brasil que eu pude pesquisar, um dos casos que eu mais pesquisei, né? A fundo, certo? Estive com os parentes do Vilas Boas, do Antônio Vilas Boas. Eu estive na cidade onde aconteceu o caso, estive lá em São Francisco de Sales, estive onde ele foi abduzido, certo? Levantei documentos, levantei informações novas, né? Tá tudo nesse livro aqui, 50 Tons de Grace, e esse livro acabou de ser traduzido para o espanhol, né? Esse é meu último livro, Wellington, é o Encontro Cercanos... 3 livros, né? É o Encontro Cercanos de Todo Tipo, que é a tradução dos 50 Tons para o espanhol. Só que o Encontro Cercanos, ele tem um capítulo a mais, tanto é que é um livro maior, que vocês podem ver, né? Tem mais ilustrações também, tem mais fotos, né? E é um livro que tem um capítulo a mais que eu analiso o envolvimento da CIA com o caso Vilas Boas, né? Surgiu aí uma versão de que o Vilas Boas, na verdade, ele foi objeto de uma PSYOP, de uma operação teatralizada que a CIA tinha feito nele, experimental, né, de um helicóptero, e teria feito com que ele alucinasse todo o caso, né, e a CIA levou ali uma prostituta. Alguém hoje em dia fala desse caso, da família dele? Não, né? Oi? Hoje em dia, será que alguém fala da família? Fala bastante, é um caso que tá cheio de material aí, tá cheio de vídeos aí, né, por aí. Eu mesmo já fiz várias lives, já falei bastante, no meu canal tem bastante. Aliás, eu queria convidar o pessoal a entrar no meu canal também, né, Wellington? Por favor, aí, gente, façam parte do meu canal, se inscrevam no meu canal, me dêem uma força. Tem muito vídeo, tem mais de 200 vídeos lá no meu canal. Tem muito material ufológico antigo, tem muitas entrevistas que eu fiz, né? No caso Vilas Boas, tem a entrevista original que eu fiz com a Odércia Vilas Boas, com a irmã mais velha do Vilas Boas, com o irmão do Vilas Boas, o José Vilas Boas, com o sobrinho do Vilas Boas, né? Então é só entrar lá que vocês vão encontrar esse material todo. Então é isso aí, Elton. Nesse livro aqui tem muitas fotos inéditas, tá? O pessoal vai encontrar. É um livro muito fácil de ser comprado porque ele está na Amazon.
você encontra na Amazon, pode entrar em várias, tem Amazon aí, você pode entrar na Amazon de vários países. Quem tiver em outros países pode entrar na Amazon do Japão, da Itália, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Espanha, certo? Vários países e pode comprar o livro. É muito fácil de comprar o livro Encontros Cercanos. Quem lê espanhol também, né? Mas mesmo que não, dá para, acho que qualquer um hoje em dia lê em espanhol, né? Não é muito difícil ler em espanhol. E eu recomendo aí o pessoal que é do editor. Quero agradecer também aqui ao editor Diego Zúñiga, que publicou meu livro, pela editora Coliseu Sentosa, do Chile, e o tradutor, que é o Luiz Ruiz Noguês, que tem o blog Marcianitos Verdes. Quero agradecer bastante aí ao Luiz Ruiz Noguês, que traduziu o livro, e deixo então essa recomendação aí, tá certo, Wellington? E meus outros 2 livros são esses aqui, ó. Esse aqui é um livro sobre sociedades secretas, tá certo? Ditado pelo Bira. Também, quem quiser o livro aí pode conseguir com o Bira pelo e-mail jornalivros@gmail.com, tá certo? É um livro sobre sociedades secretas aí. Eu falo sobre todas as sociedades secretas. Eu não vou poder falar aqui os nomes, senão vão derrubar o canal, né? Não pode nem falar. Nem vou te perguntar. Não pode nem falar aqui, porque fala todo sobre a nova ordem, sobre tudo isso aí. Eu não posso falar porque senão vou derrubar o canal. Não, tá tranquilo. E esse aqui é o meu outro livro, que é sobre mais na área histórica, né? É um livro que eu falo aí das raízes hebraicas da Terra do Sol Nascente, né? Falo da influência da cultura judaica, né? Da civilização judaica no Japão. Pouca gente sabe disso, né? E eu explico aqui, praticamente as pessoas assim, não compreendem o Japão, né? Por que no Japão se faz isso, faz aquilo, se reza dessa maneira, por que os templos shintoístas são assim, assado, por que você tem o tori, por que o japonês tira o sapato antes de entrar nas casas, né? Por que o japonês ele chega no templo, ele lava as mãos, tá certo? Por que você tem certas festividades, por que eles carregam uma caixa, né, muito parecida com a Arca da Aliança nos festivais, né, e por aí vai. Legal. Tem E como é que eles estão com a ufologia lá, o Cláudio? A ufologia no Japão é o seguinte, o meu caro Wellington. O japonês adora disco voador, né? Ele adora ufologia. Tem uma revista ali que é publicada ininterruptamente já há várias décadas, a revista Mu. Não sei se as pessoas conhecem, né? A revista chama Mu. É uma revista que é uma espécie de planeta, né? Planeta brasileira, que eles publicam já há muitas décadas, no formato de um mangá, assim, é grosso, assim. E tem muitas fotos, tá igual um mangá, certo? E eles adoram todo tipo de fenômeno paranormal, ufologia, eles adoram, certo? Tem muitos casos muito interessantes no Japão, eu já abordei no meu canal também, que só entrar lá. Eu já fiz aí um vídeo enorme, gigantesco, sobre o caso Kera no Japão, tá certo? O caso Kofo também, certo? Que aconteceu perto do Monte Fuji. O caso Kera é o caso de uns garotos que encontraram um pequeno disco voador, certo? Encontraram um disco voador pequeno e ficaram com esse disco voador durante vários dias, tentaram desmontar o disco voador, caso assim muito... Dentro do meu canal. Né? Muito interessante, muito interessante. E o caso Kofo é um caso em que dois meninos que viram um OVNI pousar num vinhedo perto do Monte Fuji, né? Onde até meu irmão morou ali perto, ele até andou ali na região, sabe? Um caso assim considerado, são casos, o caso Kera é um caso mais duvidoso, mas o caso Kofo, ele até viu os garotos na televisão, né? Na televisão japonesa, eles apareceram, deram uma entrevista e confirmaram, já com 50 e poucos anos, eles confirmaram que o caso, eles falaram, né? Diferente aí do Paulo Coutinho, né? Que sumiu de todo, os garotos reapareceram e confirmaram toda a história, que eles viram o disco pousar, viram os seres que saíram desse disco, né? E o caso que teve muitas testemunhas. E o japonês, ele gosta muito de disco voador, o Wellington, e se vê muito disco voador. No Japão aparece bastante, né? Em Osaka, minha cidade, no Japão, teve até filmagem lá em Osaka, né? Em Osaka, e assim, vira e mexe aparece filmagens no Japão, né? De pessoas que veem OVNIs e tal. Agora, o que é curioso no Japão é que você não tem caso de abdução no Japão. Quando eu falo isso, as curioso pessoas mesmo. ficam estupefatas, assim, não acreditam e até falam, não, deve ter. Eu também até talvez acho que deva ter, né? Mas não aparece, né, Wellington? As pessoas não falam,
Não é assim, você pode procurar eles, vocês não vão encontrar casos de abdução no Japão. Né? O japonês não é abduzido. Aí fica até especulação, né? Talvez os ETs não queiram saber do japonês, né? Só abduzem Muito brasileiro, estranho, né? americano, Muito estranho. né? Americano, europeu, né? Não, mas você pode ver uma coisa, vocês podem reparar. Não existe caso de abdução com chinês também. Alguém conhece o caso do chinês? Coreano, índio também, né? Um índio que foi abduzido tem, entendeu? Até negros, né? Se você for reparar, negros é muito raro. Você reparou isso? Você tem o caso lá do Barney Hill, né? De negro. Você tem o caso do Elias Seixas, que ele era negro, né? O Vilas Boas ele era caboclo, né? Ou Antônio Carlos Ferreira, que era negro, né? Mas fora isso, você não vai encontrar muito, não. É raro, né? Então, fica essa questão também para as pessoas refletirem aí, né? Porque será que os ETs preferem caucasianos, preferem brancos, não? Europeus, aí mais europeu? Né? A maioria, você pode reparar, a maioria das pessoas são abduzidas são brancas, né? 80% aí, mais ou menos. Né? São nórdicos, são arianos, né? Tá curioso isso aí, né? O ENGM tá falando pra você falar do caso Janiel. Como é que é? Caso? Caso Janiel. Janiel. Conhece? Vou ficar devendo aí, não posso falar do caso porque não pesquisei, não vou ficar devendo aí. Eu acho melhor perguntar dos casos que eu pesquisei. Eu não pesquisei, não vou ficar devendo aí pro amigo aí. Desculpa aí. O Roberto manda mais uma pergunta aqui pra você, ó. Qual o caso mais abalou as suas crenças? O caso que abalou as minhas crenças? Cara. Então, o caso que eu até falo no meu livro, né? Os 50 tons aqui. Eu falo na introdução, né? O caso que, sem dúvida, o caso que mexe comigo até hoje é o caso Vilas Boas. Entende? É um caso que até hoje é um caso riquíssimo. Um caso que aconteceu numa época também. Foi o primeiro caso de abdução da história da Era Moderna. Né? Foi o primeiro caso. Um caso que teve relação sexual. Né? Um caso que teve assim, elementos, né? Elementos, assim, detalhes, né? No caso. E que me deixam assim, intrigados até hoje, cara. É o caso Vilas Boas, sem dúvida. Que me balança, entende? O caso que fez com que eu ficasse muito envolvido. Agora, se você me perguntasse o caso que abalou minhas crenças, tudo bem, pode até ter sido esse, mas assim, o caso em que eu mais me dediquei, o caso em que eu me envolvi mesmo, né? Foi o caso do Aladino Félix, tá? O caso do Sábado de Noite, do Aladino Félix, do Dinocraspedon, certo? O caso que eu passei 5 anos pesquisando a fundo mesmo, certo? E, assim, acho que não vai dar para falar muito agora aqui, né? Mas só para lembrar que o Dinocraspedon, o Aladino Félix, foi o cara que lançou o primeiro livro também de ufologia no Brasil, na área do contatismo, né? Contato com os discos voadores, o livro de 1957, né? Mesmo ano do caso Vilas Boas, aliás. O ano de 57 foi um ano assim riquíssimo, meu Deus do céu. Né? O ano foi fundada a SBDV do Builder e tudo mais. Cláudio, será que você não conseguiria trazer aqui no canal, uma hora, alguém da família lá do Vilas Boas pra gente fazer um debate? Olha, o José Vilas Boas, que o irmão morreu, já morreu. A Odessa já morreu também. Já faleceu. Não, não acho tem, que o sobrinho João Neto deve estar vivo, mas deve estar bem velhinho aí. Né? Eu ouvi falar que diz que o Vilas Boas estaria aqui em Uberaba. Será mesmo? No cemitério aqui? Enterrado? Ele está enterrado em Uberaba. Estive aí. Você está em Uberaba, é isso? É mesmo? É só você dar um pulo aí no cemitério de Uberaba. O túmulo dele fica perto do próximo túmulo do Chico Xavier. Vou fazer uma visita lá para me ver. Eu não sei se já tem placas. Na época que eu fui lá, não tinha, entende? A gente descobriu que era, né, perguntando e tal, mas não tinha nem identificação. Né? Mas não sei se já colocaram, talvez já tenha. Uma coisa simples, né? Um túmulo simples, né? É um túmulo bem simples, um túmulo simples, né? Fica perto do Chico Xavier,
Já do Chico Xavier já é um, né? É um monumento ali, um negócio. Tem até um busto lá do Chico Xavier e tal, né? Mas ele foi enterrado em Uberaba. Ele estava morando em Uberaba, né? O Vilas Boas. Nós entrevistamos também a viúva do Chico Xavier, do Vilas Boas, e a filha do Vilas Boas em Uberaba. Elas estavam morando em Uberaba. Elas até proibiram da gente falar, né, mencionar. Não pudemos publicar nada da entrevista que fizemos com ela. Elas nos proibiram, entendeu? É por isso que eu também nem procurei, nem tentei também procurar. Elas não querem falar, não. Elas não falam, elas não querem saber de falar. Elas falaram para nós que estavam querendo, elas iam lançar um livro, tá? Contando. Até hoje eu não sei se foi lançado, eu não vi esse livro até hoje. E parece que o filho do Vilas Boas também estava falando que ia lançar um livro, né? Deve saber muito, sem dúvida, mas eles não falam, né? Não dão entrevista também, é muito difícil conseguir uma entrevista com eles. Às vezes, quando eles topam falar, eles são esquivos, né? Assim, não, sabe? E também não gostam que você fale do caso. Por exemplo, a viúva do Vilas Boas falou que até chegou a falar assim pra gente, ó, eu não quero que vocês falem do caso, nem escrevam nada. Poxa, não dá, né? Adianta, né? Como olha, eu falei, até falando assim para elas, olha, dona Marlene, não adianta a senhora dizer isso, porque é um caso público, domínio público, certo? Já desde a época do Olavo Fontes, do João Martins, que você fala no caso. Tá, não tem controle isso daí. Como é que você vai proibir? Esse é o ruim da ufologia, né? O mal da ufologia. Eu acho isso daí um tipo de atitude péssima, né? O Wellington arrogância. Arrogante até, mas... bastante arrogante, prepotente, certo? Porque elas eram de uma família de advogados, né? Todos são advogados. Vilas Boas era advogado, se formou advogado, a filha se formou também advogada, os filhos, muitos filhos, alguns filhos também advogados. E aquele negócio, né? Acho que advogado, às vezes, também tem esse negócio. São os críticos aí, vai desculpar isso. Tem muito bons advogados. Um deles é o Tasca, né? O Flori Tasca, que é um excelente advogado, ufólogo, é maravilhoso, cara aberto, maravilhoso. Né? Mas tem advogados aí que, pelo amor de Deus, né? Tem a dó, né? Se acham Deus, aí acho que são. Né? Pô, eu acho que isso daí é um tipo de. Tem uma pergunta aqui do Odilon para você. Cláudio, fala sobre o caso Onilson Patero. Um abraço para o Odilon. O Odilon está sempre acompanhando aí, o cara é sensacional. Valeu aí, Odilon. Um abração, rapaz. Ele dá muita força, o Odilon, né? Nas minhas redes, acompanha. Ele é um cara que dá muita força aí. Nossa Senhora, cara extraordinário. O caso do Onilson Patero, né? Onilson Patero, sei lá. É um caso que aconteceu em Catanduva. Né? Ele era de Catanduva em 74. Ele disse que em 73, já em 73, foi o primeiro contato dele. Depois ele teve outro em 74, no ano seguinte. Para resumir, ele falou que ele era vendedor de livros. Ele vendia livros para bibliotecas assim, de escolas. Né? Aí, numa dessas viagens dele, ele viajava de carro pelo interior. Ele disse que estava voltando de uma dessas cidades para casa. Ele não tinha conseguido emplacar lá uma venda e tal. Ele estava voltando, ele disse que um cara pediu carona para ele, e um cara meio estranho, chamado Alex, se identificou como Alex. Né? Começou a ter um papo com ele meio estranho no carro, e o Alex falou assim, olha, qualquer dia eu vou visitar lá na sua casa, não sei o quê, tal. E tiveram um papo assim, papo muito, muito fora do convencional, né? E aí, quando ele estava andando de carro, ele andou um pouco mais, e esse mesmo cara, ele acabou vendo esse mesmo cara, junto com os outros, e vestidos de maneira estranha, perto de um OVNI, né? Esse OVNI acabou paralisando o carro dele, ele acabou sendo abduzido. E o Onilson Patero disse que viu no OVNI, ele disse que viu um clone dele, né? Foi examinado, também sofreu exames médicos, e aí os caras acabaram entregando ele, devolvendo ele na cidade de Colatina, no Espírito Santo, né? Vejam vocês, né? Acho que isso foi no segundo contato. No primeiro, eles devolveram ele perto do carro dele, ele desacordado, né? Ele acabou ficando até caído na sarjeta, vejam vocês, né? Na guia de uma sarjeta, estava desacordado, até o cabelo dele ficou branco, sabe? Ficou com umas mechas brancas em decorrência do contato. Ele disse até que na hora que ele foi abduzido, né, parece que o OVNI soltou um raio
e tornou o carro dele transparente que nem gelo. Ele disse que viu o carro dele igual um raio-x. Né? E foi assim. Eu conversei com vários ufólogos a respeito do caso Pateiro, perguntando, né? Todos eles acreditavam que o caso era real. O Max Beresov, que foi um dos que pesquisou o caso, foi o principal pesquisador, né? Ele acreditava que o caso era real, mas ele tinha algumas dúvidas, assim, né? Porque o Pateiro, ele diz que às vezes ele dava uma exagerada também, né? O Max Beresov chegou a desconfiar que ele teria sido influenciado pelo seriado Os Invasores, sabe? Algo assim. Mas o Calder Covo, ele me disse que acreditava no caso, porque uma pessoa não iria simular, né, fingir, teatralizar daquela forma, até porque ele ficou muitas horas desacordado, ele foi encontrado muitas horas depois, desacordado, né, caído no meio-fio, com o carro dele aberto, entendeu? Ele não iria teatralizar aquilo ali, assim, né, por nada, entende? Então, me parece que aconteceu algo com o Pateiro, sim. O Pateiro, ele sempre... Eu conversei também com o Ney Matiel Pires, que era muito amigo do Pateiro, né? E o Ney Matiel também disse que o Pateiro... Ele acreditava também no caso Pateiro, né? E o Pateiro acabou sendo, depois, até interpelado pelo DOPS, né? Como ele estava ligado com a Apex estava sendo vigiada pelo DOPS. Eu descobri essa documentação nos arquivos do DOPS, né? E o Pateiro chegou a ser até tido aí como suspeito de envolvimento com subversão aí na época e tal, né? Mas depois tudo ficou esclarecido e tal, né? Então esse aí é o caso Pateiro, gente. Seria mais ou menos isso, entende? O caso interessante, o caso... No segundo contato, os seres sequestraram ele novamente, ele sofreu um novo sequestro, e depois o devolveram na cidade de Colatina, no Espírito Santo. Vejam vocês, né? Uma distância aí de uns 500 quilômetros, mais ou menos, né? Cidade de Colatina, ele foi encontrado lá. E foi até complicado, né? A volta dele, quando ele acabou aparecendo na cidade. Ele virou uma celebridade, né? Na época. Aí que eu fico pensando, né, Cláudio? E se fosse em outro país? Bom, então, poderia acontecer isso também. Olha, e assim, né, Wellington? Se a gente for pensar, muita gente não é nem devolvida, certo? Né? Ele teve sorte até de ter sido devolvido. Muita gente desaparece aí e some completamente, né? Ele foi devolvido no caso, né? Aí é curioso isso dos seres. Por que os seres devolvem a pessoa muito longe do local onde foi sequestrado, né? É algo assim, pô, os caras poderiam devolver perto de casa, poxa, entende? Por que devolveram tão longe? Já aconteceu isso em vários casos. Exatamente, isso é uma coisa... É muito bizarro, não? Vocês não acham? Muito bizarro, né? O caso do José Antônio da Silva, aconteceu a mesma coisa, né? O soldado lá, o José Antônio da Silva, né? Da cidade lá de Bebedouro, lá da região de Bebedouro, né? Aconteceu a mesma coisa, ele foi ouvido muito distante, entende? Muito, muito distante de onde ele foi sequestrado, entende? Foi assim um suplício, foi uma via cruz para conseguir voltar para casa, né? Você imagina, o cara é devolvido sem documento, sem dinheiro, sem nada, entendeu? O caso do Nilson Pateiro, ele apareceu na cidade. Eu não queria passar por isso, não. Terrível. Ele apareceu ali, aí ele pediu para telefonar, né? Aí ele telefonou para casa, e aí os parentes dele foram buscar ele lá, em Colatina. Ele passou por um tremendo perrengue, né? Tem um perrengue tremendo na época, entende? Fora toda a situação, né? Por exemplo, quando ele apareceu em Colatina, ele contou a história, a população da cidade começou a achar que ele era um ET, sabe? Até tentaram... o pessoal cercou ali, a prefeitura teve que fazer um cordão de isolamento ali no local. A população da cidade estava querendo pegá-lo ali, porque achava que ele era um ET. Começou a haver um boato de que uma pessoa tinha sido trazida de disco voador, etc. Essa é a primeira página dos jornais na época, né? Foi assim uma situação... É um caso muito marcante, né? O caso do Nilson Pateiro, né? Eu reconstituí em detalhes, tá no meu livro aqui, ó. Tá em um dos capítulos do meu livro 50 Tons, quem quiser saber todos os detalhes, está no livro aqui, tá? O Encontros Cercanos também tá
tá bem relatado o caso aí do pateiro. É bem interessante. Ok. Bem interessante. O Samuel tá perguntando assim pra você aqui, ó. Por que os familiares têm tanto sigilo do caso, né? Para terem conteúdo exclusivo? Não, porque conteúdo exclusivo, não, porque eles não, que eu saiba, eu nunca publicaram nada, né? Eles estavam falando que eu publicar um livro, que eu saiba, não publicaram. Se alguém sabe aí onde eu poderia achar algo que eles publicaram, eu agradeço. Eu não tive acesso a nada. Eu gostaria de ter, né? Porque eu acredito que eles, como familiares próximos, eles teriam. O Vilas Boas era íntimo deles, né? Deve ter acrescentado muitas informações, provavelmente até de contatos posteriores que o Vilas Boas possa ter tido. Uma informação que a gente não conseguiu, por exemplo, obter. Saber se o Vilas Boas teve alguma informação do filho que ele possa ter tido com a mulher que ele teve a relação, né? Ele pode ter dito algo a respeito disso daí. Nós não soubemos, nós não conseguimos apurar isso. Ninguém soube dizer para a gente. A gente soube, por exemplo, que os militares iam na fazenda, né? Que o Vilas Boas foi levado lá para os Estados Unidos, para a área 51. Tu não sabe direito se ele foi para a NASA, área 51. Diz que ele foi levado na Califórnia, né? Ele esteve na Califórnia, chegaram até a dar um terreno para ele, por Vilas Boas, lá na Califórnia. Os militares americanos, o pessoal lá os agentes, eles ofereceram até uma propriedade para o Vilas Boas para que ele ficasse morando nos Estados Unidos, entendeu? Eles queriam que o Vilas Boas ficasse ali para que eles pudessem estudá-lo mais frequentemente, né? Agora, a gente sabe que os militares americanos iam até a fazenda do Vilas Boas, né? Chegaram a ir lá algumas vezes, chegaram a dar presentes para o Vilas Boas. Quando eles iam lá, eles davam livros para o Vilas Boas, né? Então, houve realmente um assédio e eles queriam assim, saber do Vilas Boas quando levaram o Vilas Boas para uma base que talvez pudesse até ser a área 51, não sei. Perguntaram para o Vilas Boas se ele já tinha visto as naves que estavam lá, né? Diz que o Vilas Boas ele viu várias naves nessa base e perguntaram para o Vilas Boas se a nave que eu havia sequestrado era parecida com algumas que estavam lá, né? Então me parece que os militares americanos das duas umas fizeram um psyop com ele, queriam saber os efeitos do psyop que fizeram. E se não foi um psyop, eles acreditavam que o caso era autêntico, que o Vilas Boas tinha realmente sido abduzido, eles queriam estudá-lo de perto, né? Seria isso, meu caro Wellington. Vamos lá. O que mais? Ok. O Samuel também tá falando assim, ó. Você acredita que o caso Trevor Alto é uma farsa? Não acredito que seja uma farsa. Eu acho que eu nunca vi assim nada que me levasse a crer que fosse uma farsa. Eu acho que o Travis Walton ele relatou realmente aquilo que aconteceu com ele, né? E ele não relatou muito. Ele não se lembra de quase nada. A verdade é essa. Ele até tentou depois fazer umas hipnoses. Ele fez várias hipnoses, né? Ele não se lembrou de quase nada. Ele lembrou que apareceu dentro da nave, né? Que apareceu numa mesa ali na nave. Ele até pegou um objeto, né? Ele pegou um objeto de um cilindro para atacar os seres, aqueles seres tipo Greys lá que o sequestraram, né? Ele tentou atacar os seres, ele teve uma reação agressiva, mas não é nada como foi mostrado no filme Fire in the Sky, não, né? Aquilo ali é puro exagero, certo? Puro exagero, aquilo ali, pura extrapolação. Ele não falou que não lembra quase nada. Ele simplesmente apareceu na nave, né? Numa sala, os seres estavam em volta dele, tal. Ele lembra de muito pouca coisa, entende? E assim, o que referendo o caso dele é que ele ficou muito. Foi ele que causou tudo aquilo ali, né, o Cláudio? Na Oi? verdade, né? Foi ele que causou tudo aquilo ali, né? Que chegou perto da nave, puxou, né? Então, o que aconteceu foi isso. Enquanto todo mundo caiu fora, né? Puxou o carro, ele acabou ali, né? Entrando, né? Dentro do campo ali da nave e aconteceu tudo o que aconteceu com ele, né? E assim, existem os céticos, contestam completamente, como sempre, né? Os céticozinhos aí querem derrubar tudo, lógico, né? Falam que ele inventou, né? Que tudo aquilo ali foi assim um delírio dele, né? Dos colegas dele, dos amigos dele, né? Eram jovens, toda aquela história, porque precisavam inventar uma história lá, porque, né? Sabe?
por alguma coisa que eles aprontaram, não sei o quê, mas, olha, pelo que eu não vi até hoje nada assim que desabonasse o caso do Travis Walton. Não vi, não. Se ele sabe Bom, de algo. pessoal, então, quase 2 horas de live aqui, né? Passamos o tempo até demais aqui, né? Então o 2 papo horas já. tá ótimo, né? Aham. Então eu quero Nossa. agradecer aqui, Cláudio, sua presença aqui, a todos, né? Que assistiu a live, que vai assistir depois. Em outubro eu vou fazer uma nova live aqui com o Cláudio aqui, né? De mais análise. Eu vou ver se eu consigo adquirir um livro seu, desses dois aí. Ainda vou analisar ainda pra ver qual dos dois é melhor. Se é o Contatado ou se é o do Grey, né? Aham. Vou ver qual que tem mais caso, né? Qual que você aconselharia dos dois? Não, eu acho que não, é simples. Se você se interessa mais por casos de contatismo, você compra o contatado. Se mais casos de abduções, 50 tons, você que sabe. Mas eu acho que um complementa o Então é isso outro. mesmo. Eu tenho aqui de caso de abdução aqui, Contatos Alienígenas, isso mesmo, Contatos Alienígenas, um dos melhores livros que eu já vi, né? Então, Uhum. esse aí então deve ser show, então. Então, muito obrigado, Cláudio, por você ter aceitado aqui, né? Participar da live aqui, a todos que assistiu, que vai assistir, né? Odilon, Samuel, que é NGM, Narimã Eris Papa, né? O Roberto Munhoz, Projeto 93, né? Jane Menezes, Mônica Morim, quem mais que apareceu aqui? Por enquanto só esse nome aqui, né? Giane Lira. Então, agora são os créditos finais, Cláudio. Eu quero agradecer a todos aí, mandar um abraço para o Roberto, né? O Dilon, todo mundo, né? Um abraço, agradecer a todos. E é assim, né, o meu caro Wellington, quando o papo tá bom, começa a melhorar aqui, a gente tem que acabar, né? Mas é assim mesmo, passa muito rápido, né? Não dá para falar muito, né? Mas então, deixa o convite pro pessoal entrar no meu canal, e que lá eu posso realmente aprofundar os temas, né? Falar tudo com mais Sim, ó, o link profundidade. tá aqui, ó, já para quem quiser acessar, ó. Isso, Cláudio exatamente. Suenaga. Exatamente. Então, ali eu posso, ali falo com mais profundidade, né? E também no meu blog, né? Nas minhas matérias, meus artigos. Quem quiser, por exemplo, pode baixar praticamente tudo que eu já publiquei. Eu criei uma página chamada suenagadownloads.yolasite.com, entende? Quem entrar lá pode baixar, eu digitalizei já praticamente tudo, né? Pode entrar lá e baixar. Tem ali praticamente uns 300 artigos, entendeu? Matérias, entrevistas que eu já fiz. Tu pode ver tudo isso gratuitamente, né? Eu E vou trazer quem umas quiser... coisas aqui pro canal aqui depois, fazer uns vídeos. Bem Isso, interessante. isso então. E tem muito, muito material e eu vou continuar ainda produzindo muito aí. Tem muito ainda. Eu praticamente, olha, para você ter uma ideia, Wellington, eu acho que eu ainda tenho aí material aí. Eu praticamente só arranhei eu só pus uma pequena parte só até agora do material, né, das minhas pesquisas, que é muito material. Eu vou passar vários anos ainda, né, fazendo toda essa, né, colocando tudo isso em disposição de todos. Espero poder fazer isso Ok. aí. Então, pessoal, meu boa noite a todos. Até a próxima live. Curtam os vídeos, que durante a semana sempre eu ponho vídeos aqui, né? E essa live eu vou fazer os cortes, porque tem muito caso interessante, né? O Claudio contou aqui que dá para fazer corte, né? Bem, bem legal de caso de ufologia, que eu gosto muito de fazer vídeo de caso. Então, até a próxima. Valeu. É nóis. Até já. Até mais, pessoal. Valeu E aí. Tchau. Até mais. deu uma